Provérbios de Salomão. Quanta sabedoria, quanto amor a gente encontra por aqui. São 31, um para cada dia do mês. Você pode ler um capítulo por dia e garantido que você vai sair com uma sabedoria incrível, uma sabedoria dotada de Deus. E é isso mesmo que eu estou falando, sabe por quê? Porque o rei Salomão, filho do rei Davi, quando assumiu o seu reinado, Davi ali já velhinho, passou o trono para Salomão. Salomão teve um diálogo com Deus. E nesse diálogo que Salomão teve com Deus, Deus, o Criador de todas as coisas, disse a Salomão: você pode ter o que você quiser, tudo o que você quiser lhe será dado, basta você pedir. E Salomão, entre tantas coisas para pedir, ele pediu foi sabedoria. Poderia ter pedido muitas riquezas, né? Mais terras, poderia ter pedido ali poderes e mais poderes, mulheres, posses, camelos, mas o que ele pediu foi sabedoria. E ele justificou, e ele falou: eu quero sabedoria, meu Deus. Quero sabedoria para poder lidar com as dificuldades desse povo. Como eu posso organizar as demandas do meu povo? Como eu posso lidar com os desafios do meu povo de Israel se eu não tiver sabedoria? Eu quero ser justo, quero julgar, quero legislar, quero reinar e criar possibilidades para esse povo. Mas para isso eu necessito de sabedoria. E Deus que esquadrinha todos os corações, inclusive o meu e o seu, também esquadrinhava o coração de Salomão. E viu que ele dizia a verdade, que ele não estava ali jogando verde para se fazer de bonitinho, né? Mas que ele falava a verdade, puramente do coração. E Deus disse: por isto, por este coração, por esta verdadeira intenção, além da sabedoria, te darei tudo mais por acréscimo. Riquezas, terras, posses, muitos virão aprender de ti. E essa foi a promessa que Deus fez e cumpriu na vida de Salomão. E dentro desses 31 capítulos, que são capítulos curtinhos, inclusive até te oriento a ler, você que não tem muita afinidade com a Bíblia, se quiser ler, aprender, começar com Provérbios, é um excelente livro para você, de aprendizado diário, viu? E esse também foi o nosso compromisso aqui. De toda semana eu estar falando um pouquinho para você dos Provérbios de Salomão. Eu separei com muito cuidado, com muito carinho, como eu falei no vídeo anterior, e a gente vai começar hoje. Então abra sua Bíblia, capítulo 1, Provérbios capítulo 1, versículo 7 a 9. Vamos fazer juntos essa leitura. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução do teu pai, e não deixes a doutrina da tua mãe, porque diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Vamos ler novamente? O temor do Senhor é o princípio da ciência. O temor do Senhor, quando diz temor, diz respeito, tá bom? Então, se você tem o temor de Deus, você respeita a Deus. Este é o princípio da ciência, que também é o princípio da sabedoria, que também é o princípio da inteligência, da esperteza para resolver as coisas na sua vida, suas demandas, seus problemas. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Quem são esses loucos? São os bárbaros, né? São os bárbaros daquela época e são considerados hoje aqueles que só querem viver pelo seu bel prazer, pelas suas vontades, pela concupiscência dos olhos, pela concupiscência da carne, por seu desejo desenfreado, seja pela gula, seja pela sedução, pela libertinagem sexual, seja por estímulos visuais, estímulos sonoros, seja lá o que for, que tudo remete a prazer e a recompensa imediata, que são os prazeres, né, deste mundo que a gente vive. Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixes a doutrina da tua mãe. Bem-aventurado é o filho, a filha, que desde a sua mocidade, desde criança, na mocidade, sempre ouviu o seu pai e a sua mãe. Quantos bons conselhos tem para dar um pai e uma mãe que ama o seu filho, que ama a sua filha, com raras exceções, e a gente sabe que tem pais desmiolados, como o próprio texto diz aqui, né, os loucos que desprezam a sabedoria e a instrução. Qual é o pai, qual é a mãe que não quer boas coisas para o seu filho, para a sua filha? Até aquela passagem onde Jesus diz: quem é o pai onde o seu filho pedindo pão lhe dá pedra e não o pão que ele deseja? Da mesma forma, é Deus que está nos céus, né? Jesus continua a frase, dizendo que se o pai dessa terra que é meio louco e desmiolado não dá pedra para o seu filho, mas sim dá o pão que ele necessita,
Que dirá ainda o nosso Pai que está no céu, que não nos dará coisas boas. E aqui nesse versículo 8 a gente tem essa instrução. Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixes a doutrina da tua mãe. Porque pai e mãe da gente é bênção, é divindade. Não existe ninguém nessa terra que vai te amar mais do que teu pai e que a tua mãe, que depois te formou, né? E te passou para o casamento e para a próxima fase da tua vida. Mas ali naquela formação, ali naquela construção, né? Você sempre vai ser o filhão e a filhona da mamãe, independente da idade que você tenha. Sempre ouça com muito amor e com muito zelo o carinho do seu pai e o da tua mãe, o conselho. Dê ouvido ao que eles dizem, porque eles dizem não só porque te amam, mas também porque já vivenciaram, querem sempre o melhor para você. Versículo 9, porque diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o seu pescoço. Diademas de graça para a sua cabeça e colares para o seu pescoço. Bem-aventurado quem ouve o papai e a mamãe, porque joias é similar a joias preciosas o que você vai receber se você der atenção para o conselho e a correção dos seus pais. É diadema de graça, é colares, pedras preciosas, ouro, rubi, diamante. Tudo que é de mais precioso e sagrado, que você pode colocar assim, ó, de um lado numa balança e pesar com a sabedoria. Qualquer riqueza dessa terra, qualquer objeto precioso, ele vai ser mais fraco do que nesse lado da balança aqui, ó. Esse lado, que é a sabedoria proveniente de Deus, de quem tem o temor dele, de quem o procura, e também daquele que está apto para ouvir os conselhos do seu pai e da sua mãe. Então o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e só os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Ouve a instrução do teu pai e não deixes a doutrina da tua mãe, porque diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o seu pescoço. Busque a palavra de Deus, busque estar em sintonia com Deus, mesmo que for só um trechinho por dia. Leia, abra a palavra, crie intimidade com a palavra, porque aí você vai construindo essa ponte, essa relação de pai e filha, e você vai recebendo esse diadema de graça, esse colar precioso no seu pescoço, que é a bem-aventurança daquele que busca a companhia do seu Criador. Devagarzinho, é com muita humildade, que se vai conhecendo os mistérios e a fortaleza do reino de Deus, que já se materializa aqui nessa terra, desde que você comece a sintonizá-lo em pensamento, em ações, um coração em comunhão, porque aí está o princípio da sabedoria, no temor do Senhor. E nós temos o temor do Senhor quando nós o respeitamos, os seus mandamentos, fazemos aquilo que é correto. Nós temos também a nossa consciência que nos discerne sobre o que é certo e o que é errado, está sempre nos apontando a direção correta. Então procuremos orar, vigiar e estar em sintonia com o nosso Deus, para que esta sabedoria possa habitar cada vez mais dentro do nosso coração, fazendo com que a gente viva cada vez mais dias melhores. Uma vez que eu sou consciente dos meus passos, das minhas ações, da minha conduta, eu começo a ter uma identidade diferenciada. E com essa identidade diferenciada que vai se apresentando dia após dia dentro de mim, eu começo a ter acesso a conhecimentos, entendimentos que antes eu não tinha. E é exatamente essa a recompensa, a bem-aventurança daquele que tem o seu coração guardado para Deus. Porque a esse será revelado muitas coisas. Que Deus te abençoe hoje e sempre. E uma ótima semana para você. Até a próxima.